Então, minha gente, continuamos aí falando de divisão celular, não é isso? Aqui na lousa, então, a gente tem um outro aspecto da mitose e da meiose para a gente discutir, né? Então, só lembrando, ó, mitose é uma divisão só, mas na meiose, ó, nós temos duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2. Lembra das fases da mitose? Olha elas aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase, sim ou não? O famoso prometa Ana telefonar. Como é que é isso? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometa Ana telefonar. Ó, isso pode te salvar, né? Tem que conhecer as fases, o nome das fases, a sequência em que elas aparecem e as características de cada uma dessas fases. Tá lembrado das características da fase? A gente viu isso das fases da mitose? A gente viu isso detalhadamente em aulas anteriores aí, né? Retome essas aulas para você estar bem seguro dessas fases para poder acompanhar direitinho a nossa discussão aqui. Tudo bem, minha gente? Então, ó, agora a gente vai avaliar quantitativamente o que acontece com a quantidade de DNA, né? Ao longo do ciclo celular, sim ou não? Lembra? Ou a célula está em divisão ou ela está em intérfase, né? Então, olha aí a intérfase. Olha os três momentos da intérfase. G1, S e G2, não é isso? G1, S e G2, intérfase. E depois o que vem, ó? A mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, sim ou não? Bom, com a quantidade de DNA, você se lembra que é na fase S que ocorre a duplicação do material genético? O DNA se duplica durante a fase S. Então eu saio de uma quantidade X de DNA e olha aí, e dobro a quantidade de DNA. Porque antes cada cromossomo tinha uma única cromátide. E agora ele tem quantas? Tem duas cromátides, né? Dobrei a quantidade de DNA, tá certo? Bom, aí a divisão celular começa, né? A mitose começa, prófase, metáfase. Durante a anáfase, o que ocorre mesmo? Separação das cromátides irmãs. Então agora eu já tenho, ó, em cada célula, em cada uma das duas células, né, que vão se formar, ou em cada um dos dois novos núcleos, eu tenho cromossomos simples, de uma cromátide só. Por isso a quantidade de DNA volta a ser o que era no início. No início não era X? Aqui ela não foi para 2x? Pois é, agora volta a ser X novamente. Por quê? Porque eu estou separando as cromátides irmãs para as duas novas células que estão se formando, as duas células filhas que estão se formando. Tá certo, minha gente? Então isso é a mitose, tá ok? Isso é o que acontece com a quantidade de DNA durante a mitose. E na meiose? Como é que as coisas acontecem na meiose? Então, ó, a meiose é uma divisão celular que ocorre em dois momentos. São duas divisões. Temos a meiose 1 e temos a meiose 2. Professor, quais são as fases da meiose, né? Basicamente, as mesmas fases que você viu na mitose. Então, tem prófase, metáfase, anáfase e telófase para meiose 1, que eu chamo de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e assim por diante, ok? Na meiose 2, a mesma coisa. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. O que eu tenho que estar atento aqui? Eu tenho que estar atento para as coisas que ocorrem na meiose 1, tá certo? Então, existem eventos típicos da prófase 1, que você não vai encontrar na prófase da mitose, e existem situações também que são típicas da metáfase 1 e da anáfase 1 que você não verifica lá na mitose. Então, vamos ver o que está acontecendo? Bom, eu disse na aula anterior que na meiose 1 ocorre a separação de cromossomos homólogos, não é isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um parzinho de cromossomos, né? Um casalzinho de cromossomos. O que eu estou fazendo? Estou separando o casal, estou separando os cromossomos homólogos. Não é isso que está ocorrendo?
Para que eu consiga separar os homólogos, antes eles têm que estar pareados, né? Então, cada homólogo tem que estar com o seu par. Cada cromossomo tem que estar com o seu par, lado a lado, juntinho, né? E isso vai ocorrer, esse pareamento de homólogos, ocorre durante a prófase. Então, na prófase, os cromossomos eles vão se parear, tá? Não ocorre o mesmo na mitose. Na mitose não há um pareamento de cromossomos homólogos, tá certo? Esse pareamento é exclusivo da meiose 1. Tudo bem? Durante esse pareamento dos cromossomos homólogos, também ocorre uma coisa interessante, muito interessante e importante. Os cromossomos durante a meiose, durante esse pareamento, eles se quebram, tá? E eles quebram, mas são restaurados. Mas o interessante é que os dois homólogos, eles se quebram no mesmo local, no mesmo ponto, e eles, em algumas vezes, eles são colados de forma invertida, tá? E isso favorece a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Professor, eu não entendi muito bem. Como que acontece isso? Então vamos ver, ó, acompanha aqui comigo. Vou pegar aqui o giz vermelho e o giz azul e a gente vai representar aqui no cantinho, ó, vamos lá, aqui, o que está acontecendo, né? Então eu tenho, veja bem, eu tenho um cromossomo aqui, ó, de origem materna, certo? E aqui eu tenho um cromossomo de origem paterna. Olha o que está acontecendo, pessoal. Esses cromossomos, depois que eles foram colados, houve um ponto de intersecção aqui, tá vendo? Na hora de separar esses cromossomos, cada um deles vai levar um pedacinho do outro, ó. Certo ou não? Então, suponha que eu tenha um determinado gene aqui, ó. Ó, um gene aqui e a cópia dele desse lado, sim ou não? Um gene, por exemplo, azinho, tá? E aqui o azinho também. Mas na mesma altura do cromossomo de origem paterna, eu tinha um azão, certo? E aqui também a cópia dele, ó, o azão. O que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que, depois da troca de pedaços, o azinho nessa cromátide irmã fica aqui, mas o outro azinho, olha onde ele foi parar, ó. Ele veio para cá. Tá vendo? E a mesma coisa, ó, vai ocorrer com o azão. O azão veio para cá, ó. Certo ou não? Então houve uma troca de pedaços, ó. Um pedaço do azul veio para lá e um pedaço do vermelho veio para cá. Essa troca de pedaços entre cromossomos homólogos, a gente chama esse evento de crossing over. Como é que escreve isso, professor? Sim, ó. Esse evento ele é chamado de crossing over. Tá? É a permutação, tá? É a recombinação gênica, né? Essa recombinação é responsável pela variabilidade, né? Que a reprodução sexuada proporciona, né? Então, esse crossing over ou permutação entre pedaços de cromossomos homólogos gera variabilidade para as espécies no processo de reprodução sexuada e isso é muito importante para a evolução, tá ok? Então, crossing over é um evento da prófase 1, está ocorrendo durante a prófase 1, tá certo? Na metáfase 1, então, eu vejo os cromossomos pareados em estado de máxima condensação, como a gente viu lá na mitose. E na anáfase 1 vai haver a separação dos cromossomos homólogos duplicados, cada um deles, e não das cromátides irmãs, como era na mitose, tá ok? E na telófase a gente vai formar dois novos núcleos, vai haver a citocinese, né, a separação do citoplasma para esses dois novos núcleos,
e aí eu termino com 2 células, tá? Essa é a meiose 1, um resumo do que ocorre na meiose 1. Então, retomando, o que vai ocorrer na meiose 1? Ó, uma divisão reducional, separação dos homólogos. Eventos da prófase 1, pareamento de homólogos e crossing over, tá certo? Evento da metáfase 1, né? No plano equatorial da célula, vejo os cromossomos em estado de máxima condensação e os homólogos pareados. Anáfase 1, separação desses homólogos. Telófase 1, formação de 2 novos núcleos e citocinese, beleza? Encerrada a primeira divisão, encerrada a meiose 1. Agora a gente tem a meiose 2. O que ocorre na meiose 2, pessoal? Olha, a meiose 2 é muito semelhante a uma mitose, só que uma mitose de uma célula N, né? Porque é um cromossomo só, tá vendo? Ó? Não tem o par dele, né? É uma célula N. Então, na meiose 2, vai haver a separação de cromátides irmãs, tá ok? Separação de cromátides irmãs. Então, na prófase, o núcleo é desmontado, né? A carioteca se fragmenta. Na metáfase, os cromossomos estão no plano equatorial da célula, em estado de máxima condensação. Na anáfase, né? Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, formação de 2 novos núcleos. Tudo bem, minha gente? Então, resumidamente, isso é o que a gente tem na meiose, tá ok? Não esquecer que são 2 divisões, a meiose 1 e a meiose 2, e que no final do processo a meiose gera 4 células filhas, tá ok? Com metade do número de cromossomos que havia na célula mãe. E na mitose, eu tenho uma divisão só, gerando apenas 2 células filhas, com o mesmo número de cromossomos que havia na célula mãe. É isso.